Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, seja qualquer horário que você está aí olhando a gente. Hoje nós vamos ter uma aulinha muito legal que vai continuar falando de ecologia, né? Se você lembrar aí na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre cadeias e teias alimentares, né? Nós falamos que elas mostram, as flechinhas delas mostram um fluxo de energia passando de um ser vivo para o outro e que esse fluxo é sempre unidirecional, né? Tanto faz aquela representação mais simplista, olhando as cadeias alimentares, quanto aquela representação mais realista, olhando as teias alimentares, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito das pirâmides e dos ciclos de energia. Então, nós vamos continuar falando a respeito dos fluxos de alimento e energia na natureza, só que dessa vez vamos falar deles de maneira um pouco diferente. A primeira coisa que nós vamos ver é a respeito das pirâmides. Vejam, as pirâmides elas podem representar vários acordos, várias organizações de seres vivos, tá? O que é importante lembrar sobre as pirâmides é que na base delas vocês sempre vão ter representados os produtores, então acima vão estar os consumidores, tá? Os decompositores eles não participam geralmente dessas pirâmides, porque eles não vão estar muitas vezes envolvidos em fluxos de energia, mas pode ser que eles sejam representados. E nós vamos, do lado de fora ali, ó, aqui estão os decompositores, tá? E nós vamos então, além de ter sempre os produtores embaixo, os consumidores, né, nos degraus de cima da pirâmide, quanto maior é o quadradinho da pirâmide, tanto faz na largura, na altura, a representação que o autor quiser dar, né? Às vezes ele procura ser realista nas dimensões, né? A dimensão realmente está relacionada ao número que ela representa, às vezes não, tá? Mas quanto maior for aquele quadradinho, representa uma maior quantidade, maior número de indivíduos, maior quantidade do que ela estiver representando, tá? A primeira pirâmide que a gente vai dar uma olhada são as pirâmides de números. Então, você está vendo aí um exemplo, uma figurinha de uma pirâmide de números. Nela está representado o quê? Né? Nós temos lá um monte de fitoplâncton, né? 4 bilhões de fitoplâncton, para alimentar 11 camarões, para alimentar um peixe. Tá? Essa pirâmide está representando o número, a população de indivíduos que alimenta, que passa energia para o outro indivíduo. Então, bilhões de fitoplâncton para 11 camarões para um peixe. Beleza, mas nós podemos ter, gente, as pirâmides de número, elas não estão sempre nessa forma bonitinha, elas não precisam estar nessa forma de pirâmide egípcia, né? Elas podem estar invertidas. Por exemplo, você está vendo essa outra figurinha aí, onde você tem uma árvore alimentando, né, servindo de alimento, né, para vários pulgões, que são parasitas dessa árvore, e esses pulgões servem de alimentos para uma infinidade de protozoários que estão aí no trato digestivo, por exemplo, dos pulgões. Então você vai ter uma pirâmide como se ela tivesse de cabeça para baixo, que a gente chama de pirâmide invertida. Ela pode estar semi-invertida, ela é pequenininha, abre, fecha, então a pirâmide de números, ela não necessariamente é uma pirâmide dessa forma bonitinha, egípcia, aí, como vocês quiserem representar, tá? A outra coisa que nós vamos ver é uma pirâmide de biomassa. Na pirâmide de biomassa, nós temos representado o quê? Nós temos representado o peso por uma área. Então, nós vamos ter o peso geral dos indivíduos daquela que vivem naquela área. Se numa área de 10 metros quadrados moram 5 pessoas, se cada pessoa pesa 50 quilos, nós vamos ter 250 quilos em 10 metros quadrados, em 1 metro quadrado 25 quilos por metro quadrado. Essa é uma representação de biomassa, tá? Você está vendo aí então uma pirâmide de biomassa onde você tem o quê? Um capinzal. Nesse capinzal você tem a concentração de massa aí de 807 gramas por metro quadrado. Se alimentam desse capinzal os ratos, né? Então vejam que 807 gramas de capim alimentam 37 ratos e 37 gramas de rato alimentam 11 gramas de cobra, tá?
Vejam, gente, que conforme nós vamos aumentando os níveis tróficos, né, nós falamos na aula passada dos níveis tróficos para vocês, conforme nós vamos passando lá do primeiro nível trófico para o segundo nível trófico, nós vamos ter uma perda de biomassa. Tá? Isso é a pirâmide bonitinha, mas não necessariamente isso acontece com a biomassa. Tá? Vejam, por exemplo, essa outra figurinha que eu estou colocando aí para vocês. Vocês vão ver uma figura onde tem 4 gramas de fitoplâncton servindo de alimento para 21 gramas de zooplâncton. Opa! Professor, como é que isso acontece? Isso acontece, gente, por causa da nossa próxima pirâmide, que nós vamos ver aí, que é a pirâmide de energia. Vejam, a pirâmide de energia nunca é invertida. Por quê? Porque sempre há perda de energia de um nível trófico para outro. Então, os produtores sempre serão o nível trófico com a maior quantidade de energia. Tá? Daí vai ser perdida energia para os consumidores primários e assim por diante. Dá uma olhada nessa figurinha aí que eu estou mostrando para você. Você tem lá 36 mil quilocalorias por metro quadrado por ano. Então vejam, né? Nós temos aí a unidade de energia, que é a quilocaloria, uma unidade de área, que é o metro quadrado, e ainda uma unidade de tempo. Tá? Então, olha lá na figurinha de novo. 36 mil quilocalorias por metro quadrado por ano de milho. Alimentam 596 quilocalorias por metro quadrado por ano de galinha, que alimenta 48 quilocalorias por metro quadrado por ano de homens. Então vejam que ocorre uma enorme perda de energia do milho para a galinha para o homem. Por que isso? Primeiro, gente, porque a gente não come o milho todo, né? Você come a espiga do milho, quer dizer, desculpa, você come o fruto do milho dentro da espiga. Você nem a espiga toda você come. Você não come a planta do milho, você não come a raiz do milho. Então, de toda a energia que o milho produz para viver, né, para existir, o homem se alimenta de uma parte muito pequena do milho. Além, é claro, do fato de que a casquinha do fruto do milho, ela é pouco digestiva, né? Você não tem enzimas para digerir essa casca. Então, se você não mastiga e retira o conteúdo de dentro do milho da casca, todo mundo aqui sabe que o milho vai embora inteirinho, né? Lá por baixo. Até você pode, inclusive, o milho nem é comido por você. Você poderia pegar, tirar lá o milho do teu cocôzinho, lavar e comer de novo, que ele daí serviria para alguma coisa, certo? Vejam, meus queridos, a mesma coisa acontece com a galinha. Você não come toda a galinha, você não come a pena da galinha, você não come os ossos da galinha, né? Sempre que eu falo em comer galinha, eu lembro do meu vozinho falecido, meu vô Isodo, ele comia galinha que dava gosto, tá, gente? Ele comia todas as cartilagens da galinha, ele arrancava a cartilagem de volta do osso, ele quebrava o osso, chupava o tutano, ele comia galinha mesmo, com gosto, nada dessa coisa de filé de peito de frango que nós comemos hoje em dia. Tá? O velho comia galinha raiz mesmo, comia pescoço, comia o pé da galinha, aquela coisa de, né, nada de galinhazinha Nutella, tá? O negócio do velho era galinha raiz mesmo, era bem legal. Mesmo assim, ele não comia toda, 100% da energia gerada pela galinha, da energia que a galinha teve durante sua vida, certo? E aí chega menos energia no homem. Isso daí vai ser bastante importante pra gente mais pra frente, mas aqui eu quero ensinar pra vocês uma coisa muito importante, que é a dieta da energia. Se você comer 1 quilo de arroz, faça uma dieta assim. Comer 1 quilo só arroz, não pode comer mais nada. Só arroz no café da manhã, almoço e janta, só arroz, tá? Se você comer 1 quilo de arroz por dia, café da manhã, almoço e janta, durante um mês, você provavelmente vai engordar, tá? Ou manter o peso, porque você está comendo só arroz, né? Ou engordar. 1 quilo de arroz é um bocado de arroz, tá? Dá para enjoar, dá para... Muitas pessoas aqui que estão vendo esse vídeo talvez nem conseguiriam comer 1 quilo de arroz por dia, 1 quilo de arroz cozido por dia, tá? Mas tudo bem.
vamos substituir o arroz, que é um produtor, por um consumidor secundário. Você vai comer 1 quilo de picanha por dia, tá? Com gordurinha e tudo. Café da manhã, almoço e janta. Pode comer com a gordura. 1 quilo de picanha vai fazer você comer o suficiente para um dia inteiro? Acho que não, hein? Eu acho que depois de 1 mês comendo picanha todos os dias, você provavelmente vai ter perdido peso, uma quantidade considerável de peso. Agora vamos subir um pouquinho mais, vamos comer atum, né? Um consumidor lá para cima. 1 quilo de peixe, 1 quilo de atum por dia, todos os dias, e você vai emagrecer enormemente. Vai ser provavelmente aí uma das dietas mais eficazes que você já fez na vida. Vocês estão percebendo que eu estou mantendo a massa, né, o peso? 1 quilo, tá? 1 quilo de arroz te engorda ou mantém o peso. 1 quilo de picanha, né, 1 quilo de vaca, te faz perder peso. 1 quilo de atum te faz perder muito peso, tá? Eu continuei com a mesma quantidade de massa, mas eu diminui enormemente a energia existente ali, tá? Então, produtores têm mais energia e conforme a gente vai subindo na cadeia alimentar, a gente vai diminuindo a quantidade de energia. Muito bem. Agora, nós vamos falar um pouquinho dos ciclos. Vejam, antigamente, né, no planeta Terra, todo mundo achava que a Terra era chata, né? Hoje em dia tem uns idiotas que ainda acham. Se a Terra fosse chata, pensa comigo, para onde que ia toda a água do planeta? Vocês já viram lá o filme do Jack Sparrow, lá no fim do mundo? Quando o Jack Sparrow chega no barquinho no fim do mundo, ó, vocês estão vendo aí a cena do barquinho do Jack Sparrow chegando no fim do mundo, ele cai numa super cachoeira espacial e vai a água embora. Então, se você perguntasse para alguém de antigamente, tá, para onde que vai toda a água do mundo? Ela vai numa super cachoeira espacial. E daí, por que que tem água no mundo? Porque a água brota, nasce nas nascentes. Então, quem já viu uma nascente, gente, é uma coisa mágica, né? Você vê a água brotando no meio da terra, parece que está brotando do nada. Olha aí o videozinho de uma nascente, parece que a água sai do meio do nada mesmo, tá? Parece que a água aparece magicamente ali. Bom, vejam, se a água vem para o mágico e vai embora, eu preciso cuidar da água, economizar água? Não, não preciso. Então eu posso gastar a água que eu quiser. Essa mentalidade exploradora era a mentalidade das primeiras pessoas na civilização. Então o que eles faziam? Eles gastavam até não ter mais. Olha aí a bandeira do Líbano, gente. O que você tem aí no meio da bandeira do Líbano? Uma árvore, né? O cedro, os famosos cedros do Líbano. Olha aí uma foto do Líbano hoje em dia, né? Tudo desertificado. O Líbano foi desertificado pelo homem. Por quê? A gente acabou com o tal do cedro, com o cedro do Líbano. Por quê? Tirou, explorou, até que não vinha mais, né? Bagdá, olha Bagdá aí, ó. Bagdá era conhecida como a Babilônia na Bíblia. Era uma terra que emanava leite e mel, era uma terra extremamente fértil. Olha Bagdá hoje. O que aconteceu? O homem desertificou Bagdá. Explorou, até não ter mais, tá? Então nós descobrimos que a terra não é chata, ela é redonda, né? E daí tudo que está na Terra continua estando, ela é um ciclo. Vejam, meus queridos, isso é muito importante para a nossa próxima aula, nós vamos falar a respeito da água, né, o problema da água. Vejam, a água que tem na Terra é a água que tinha na Terra e a água que vai ter. A água não desaparece da Terra. A água não está acabando no planeta Terra. Tá? É uma mentira quem diz que a água está acabando no planeta Terra. Dá uma olhada nessa figurinha aí e você vai ver o quê? Você vai ver que nós temos reservas subterrâneas de água, você vai ver que a água, né, dos mares ela vai, sobe para as nuvens pela evaporação. Isso quer dizer, tá, a água do mar, vamos supor que toda a água da Terra virasse água salgada. Ela vai evaporar, vai virar nuvem, vai virar água doce de novo, vai chover. Não vai parar de chover. Vocês estão entendendo? Vai chover, vai formar rios, vai formar mares e de novo nós vamos ter os ciclos da água evaporando, né? A titia lá da 4ª série ensinou para você, né? Evaporação, condensação, precipitação e forma rios e mares
de lagos e reservas subterrâneas, de novo evapora e assim a água se mantém no planeta Terra do jeito que sempre teve um ciclo, tá? Nós vamos ter mais alguns ciclos bastante importantes, como por exemplo, esse que você está vendo agora, que é o ciclo do oxigênio. Neste ciclo já é extremamente importante a participação de seres vivos. Não existia oxigênio no planeta Terra antes de existir esses seres vivos aí que fazem esse negócio chamado fotossíntese, que você está vendo aí. Veja, você está vendo a fotossíntese feita por uma árvore, mas lembra que a coisa mais importante é a fotossíntese ali do lado, ó, feita pelas algas, tá? Tá aparecendo até nessa figura que a fotossíntese da árvore é mais importante que a fotossíntese das algas, e não é. O mais importante é a fotossíntese das algas. A fotossíntese tira o oxigênio, o elemento oxigênio da água, forma o gás oxigênio que vai para o ar. Hoje nós temos 21% de gás oxigênio no ar, graças tudo à fotossíntese, tá? Os seres vivos respiram oxigênio e transformam ele de novo em água, tá? Então nós temos um ciclo. A fotossíntese transformando o oxigênio da água em oxigênio gasoso e os seres vivos, todos, tá? Tanto as plantas quanto todos, planta também respira, tá? Transformam o oxigênio gasoso em água de novo. Nós vamos ter então, participando aí do ciclo do oxigênio, tá? Uma parte do oxigênio forma o gás ozônio, então nós temos aí também a formação do gás ozônio. Outro ciclo importante, gente, que você está vendo aí na figura é o ciclo do carbono, extremamente importante por causa da produção de combustíveis fósseis. Então ele entra na mesma parte lá do ciclo do oxigênio, fotossíntese, pega o gás carbônico do ar e transforma em açúcar. Esse açúcar é incorporado em todos os seres vivos e esse açúcar vai virar as nossas gorduras, nossas proteínas e nossos açúcares, tá? De todos os seres vivos. Alguns seres vivos, né, principalmente os unicelulares, né, morreram, foram enterrados vivos, né, e se transformaram aí em petróleo. As plantas morreram enterradas vivas, foram transformadas em carvão mineral. E nós vamos ter então essas duas reservas de carbono no subsolo, né, que é o petróleo e o carvão mineral. Esse petróleo e esse carvão mineral entram na combustão e a combustão transforma eles de novo em gás carbônico. Então nós temos aqui, ó, o gás carbônico gerado na respiração, que é transformado pela fotossíntese em açúcar. Esse açúcar pode entrar na respiração e ser transformado em gás carbônico. Ou esse açúcar pode ser transformado em fóssil e depois, bem mais tarde, transformado em gás carbônico. Vejam, gente, na nossa aula sobre poluição a gente vai conversar um pouquinho sobre as consequências disso também. Mas esse aí é o ciclo do carbono, é um ciclo importante para nós, tá? Depois do ciclo do carbono nós vamos ter o que mais cai nas provas, que é o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, ele tem o quê? 72% do ar atmosférico é nitrogênio. E todo o nitrogênio que entra pelo teu nariz sai pela tua boca como gás nitrogênio e você não transforma o nitrogênio inorgânico em nitrogênio orgânico. Quem faz isso, transformar o nitrogênio inorgânico em nitrogênio orgânico, são algumas bactérias e fungos, mas principalmente algumas bactérias, tá? Esse processo de transformar o nitrogênio inorgânico em nitrogênio orgânico se chama fixação do nitrogênio. A fixação do nitrogênio é feita por vários seres vivos, como eu falei para vocês, mas uma muito importante que sempre é perguntado para vocês é um grupo bactérias chamado Rhizobium. Essas bactérias Rhizobium, elas se associam simbioticamente a um grupo de plantas chamadas leguminosas. Então, quando você planta uma leguminosa, feijão, soja, essa planta ela aduba o solo, colocando nitrogênio por causa da convivência com essa bactéria Rhizobium. Então, você vai ter o que no ciclo do nitrogênio? Você vai ter lá o nitrogênio gasoso, passando por essas bactérias, se transformando daí em óxido de nitratos e nitritos, né? Esses nitratos e nitritos são absorvidos pela planta, que forma o quê? Por último, vai formar as proteínas, tá? As nossas proteínas. Então, a fixação de nitrogênio é extremamente importante por causa das nossas proteínas, a gente não viveria sem proteínas. Quem faz essa fixação são algumas bactérias e fungos, e transforma o nitrogênio inorgânico, N2, em nitrogênio orgânico, né? Nitrato, nitrito, proteínas e coisas assim.
Muito bem, depois nós podemos ter a desnitrificação, quer dizer, a transformação daí da proteína, do nitrogênio da proteína em gás nitrogênio? Tem, mas a gente procura a todo custo evitar isso. A gente procura transformar a proteína em nitrato, nitrito e de novo em proteína e ficar ciclando ali ao invés de mandar lá para cima para virar gás nitrogênio de novo, certo? Muito bem. Vejam, meus queridos, essa então rapidamente foi a aula que falou a respeito dos fluxos de ciclos de elementos químicos e ciclos e pirâmides de energia. Eu espero que tenha ajudado bastante vocês. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de uma coisa que está bastante na moda, aí, que é o tal do aquecimento global. Tá? Eu espero que ajude bastante vocês também. E a gente se vê aí, até mais. Beijo.